Um abraço aos amigos ligados no podcast do canal do Vozão, mais uma edição bacana e especial para você, torcedor alvinegro. O convidado de hoje é nada mais, nada menos do que ele, Magno Alves. Um dos grandes jogadores que vestiram a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. Hoje bate-papo com a turma do canal do Vozão na sua edição de podcast. Para acompanhar essa conversa, tenho por aqui o Renato Manso. Abraço, Renato, tudo bem? Abraço, Rodrigo. Abraço ao Magno Alves também, que vai estar com a gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? A gente já tem participado ativamente do canal. É um prazer para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês. E hoje, podendo, mais uma vez, também entrevistar um dos grandes nomes da história recente do Ceará, um dos maiores da história do clube, e sempre com muita consciência daquilo que fala, daquilo que pensa, da forma de se posicionar. Então tem tudo para ser um grande papo. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Magno Alves de Araújo, mais conhecido como Magno Alves de Aporá, nascido no dia 13 de janeiro de 1976. Magno, que tem 1,75 m, é ambidestro. Seu apelido principal é o Grande Magnata. Hoje veste a camisa do Atlético de Lagoinhas e tem passagens por clubes como Criciúma, Fluminense, Jean Bock, o Gambosaka, o Al-Ittihad, Ceará, Atlético Mineiro, Sport, Grêmio Novo Horizontino, né? O Grêmio Novo Horizontino lá de São Paulo, Tubarão, Floresta, grandes times do futebol brasileiro. E com muito orgulho e com muita alegria que recebemos Magno Alves no bate-papo de hoje. Magno, seja bem-vindo. Eu queria primeiro que você começasse esse bate-papo falando um pouco sobre o seu começo de carreira. Como foi seu começo de trabalho no futebol, o quanto o Magno Alves sonhava e almejava em ser esse jogador de futebol e quais são suas grandes referências dentro do esporte. Abraço e muito obrigado pela atenção, Magno. Boa tarde a todos, seja para vocês, assim também como os ouvintes, né, que estão aí ligadíssimos, né, nesse bate-papo. Eu sou grato, é um prazer estar falando com todos vocês. A minha história inclusive eu tenho que fazer até propaganda, né, apesar que não fala dos clubes, que é o meu livro, né, eu não sou muito de mídia, assim, de estar, né, divulgando, né, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais também da história do atleta, né, do ser humano, que muitas vezes a gente não procura saber, né, porque, enfim, mas a pergunta não é essa, só foi um entre parênteses aí. Eu venho de uma cidade pequena, como você citou, Aporá, né, 15 mil habitantes, interior da Bahia. Um garoto que até os 16 para 17 anos ele não tinha perspectiva de vida nenhuma, no sentido de realizar esse sonho, porque desde pequeno eu sonhava. Eu tinha uma quadra, a quadra da escola, perdão, era 50 metros da minha casa, então era todos os dias, o dia todo, treinando e esperando uma oportunidade, né? Aporá fica a 200 quilômetros de Salvador e eu nunca, né, tive a felicidade ou privilégio, posso dizer assim, de fazer um teste no Bahia, no Vitória. Foi quando surgiu um rapaz da cidade de São Sebastião do Passé, fica a 60 quilômetros de Salvador. O nome do time, Ratrans, era uma transportadora. Durante 3 meses eu fiquei ali na segunda divisão, pelo categoria de base, né, no júnior, né, na época ela chamava júnior, até os 18 anos era júnior. Foi quando ele nos pegou e em 3 meses que eu fiquei lá, a gente fez um intercâmbio com São Paulo, na cidade de Valinhos, e aí começa a história do Magnata, que ela é um pouco bem longa. Se vocês quiserem eu resumo, mas aí você já vê que, né, no ano de 93, que eu saí de casa com 17 para 18 anos, mas minha mãe falou que eu só poderia sair depois que acabasse ou concluísse o 2º grau. Bacana, Magno. História legal, essa parte da história eu lembro que vi no livro e é importante você passar isso para os nossos ouvintes, porque conta muito do tanto que você lutou, persistiu para buscar ser esse grande atleta que é hoje no futebol brasileiro. Renato? Sem dúvida, né? É a perseverança. Eu simplifico uma palavra para tudo isso, é perseverança. E isso aí é só o início, tá?
com o decorrer aí, se tiver tempo, a gente conclui um pouquinho, dando curiosidade aí para os ouvintes. Aproveitando essa pergunta do Rodrigo, né, sobre o começo da carreira, né, sobre essa perseverança, como o próprio Magno falou, eu tenho sempre uma curiosidade assim, principalmente nós que estamos começando na carreira, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Eu particularmente gosto de me inspirar em bons exemplos, e acredito que o Magno é um desses exemplos, né? E a minha pergunta é para saber se você, Magno, imaginava que quando virou a chave, que passou a ser jogador profissional, se você já imaginava que pelo seu talento, pela sua capacidade, você teria um caminho proveitoso, um caminho de sucesso na vida do futebol, ou ainda era algo incerto na tua cabeça? Assim, você imaginava virar o que virou? Não, o que Deus fez na minha vida, nem tanto, né? Porque eu, com 6 anos de idade, eu falei para uma professora, um dia você vai me ver dentro da televisão. O tempo passa, eu chego com 15 anos, você me recordou algumas coisas aqui na mente, né? Com 15 anos, chega um rapaz de São Paulo e fala, o que é que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Vai embora para São Paulo. Eu digo, rapaz, não tenho dinheiro para ir para Salvador, como é que eu vou para São Paulo? Mas eu creio assim que é o dom, né? Cada um de nós temos um dom. E, sem dúvida, juntando com a perseverança, claro que se a gente pegar hoje em dia, é totalmente diferente, né? Hoje você vê que os empresários pegam um garoto com 12 anos. Não vou exagerar tanto, mas com 12 anos eles já estão pegando. E na minha época não tinha essa questão. Você ser empresário, você na cidade, você sem essa oportunidade, se tornou um pouco mais complicado. Mas aconteceu. E as coisas que aconteceram na minha vida, de vestir camisa da seleção brasileira, jogar em clubes grandes como Fluminense, ser ídolo no Fluminense, ser ídolo no Ceará, jogar fora do Brasil, isso é algo assim que jogar com jogadores como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Fred, é um privilégio, é um orgulho que creio que são para poucos, né? Para quem não tinha perspectiva de vida nenhuma, principalmente nessa área, que é complicadíssimo. E aí, Magno, dando complemento à nossa questão de linha do tempo, Ratrans passa pelo Valinhos, e aí depois, como é que você começa, quando é que você, particularmente você, na sua carreira, observa que as coisas começam a ir no trilho, que você observa que aqui é a minha grande chance de agarrar essa oportunidade, fazer meu nome dentro do futebol e fazer com que aquela promessa para dizer para a professora que ainda ia vê-lo na televisão virasse realidade? Eu saí em 94, viajei para Valinhos, né, na cidade de Valinhos, que era o nome do time também. Na época era Série B1, como São Paulo tem muitos clubes, né, muitos times, e lá é muitos campeonatos. Eu creio que agora é só até A3, se eu não me engano. Dali, que é o centro também do futebol, né, a região sudeste, pega tanto São Paulo quanto Rio, que são os lados no futebol brasileiro. E isso em 94. Aí veio 95, eu fui fazer um teste no União São João de Araras, o antigo União São João de Araras, de onde o Roberto Carlos saiu, né? Hoje eu creio que nem existe mais esse time, desfizeram, não sei o que é que... Nunca mais ouvi falar desse time. No mesmo ano também fui parar no São Paulo, no Morumbi, né? Joguei ali na categoria de base, onde conheci alguns jogadores com nome de expressão, Edmilson, né? Fabiano, volante, o próprio Sidney, que hoje é treinador, o Dodô já estava explodindo também, o Denilson, enfim. Aí veio 96, continuei ali por São Paulo, né, nos interiores, Limeira, Independente de Limeira. Aí quando eu fiz um bom campeonato, aí foi onde surgiu mesmo, assim, para eu ter a oportunidade, foi em 97, Campeonato Paulista da Primeira Divisão, Araçatuba.
ali foi o meu ponto de partida para me conhecer e eu ter oportunidade. Você jogar diante de um time como Palmeiras, no Parque Antártica, empatar, dar passe pro gol. Pô. Naquela época, 97, era Rivaldo, não sei se nessa época o Rivaldo ainda tá, mas tinha um time muito forte, né, que era a Parmalat, né? E você tá passando pro Brasil inteiro. Aí acaba o Campeonato Paulista, o mesmo treinador que estava, né, com a gente lá no Araçatuba era o Sérgio Cosme. E ele foi contratado pelo Criciúma para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Magno, um pequeno parêntese. O registro que eu tenho aqui que foram 15 jogos e 8 gols. É isso mesmo no Araçatuba? Não, no Araçatuba não. Se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que essa. Não, no Criciúma que foram 9 gols. No Araçatuba, velho, deve ter algum erro aí. No Araçatuba eu creio que foi uns 3 ou 4. Não dá pra. Agora você me pegou. Aham. Mas pode continuar. E aí, fui parar no Criciúma, na metade do campeonato também. Tipo, quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo paralelo a esse do Criciúma em 97 com o Ceará. No Ceará, eu creio que vocês recordam, vocês não são tão velho quanto eu, né? 2010. Quem é que lembra de 2010? Vocês lembram de alguma coisa ou não? Eu tenho esse roteiro todo na minha memória. Você chegou em julho de 2010, né? Já tinha começado o campeonato. Justamente, né? E fiz, creio que foram 9 gols também, né? Na temporada, Isso, assim, no Brasileiro. 9 gols. Então, foi semelhante, né? Iniciou a história do Magno Alves no futebol brasileiro, porque você estava passando para o Brasil inteiro, é um campeonato mais disputado, e ali o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo sai no jornal, está contratando, né, a revelação do Criciúma, aí foi quando aconteceu que o Fluminense acabou comprando meu passe, né? E dali em diante foi a história, né? Que começou, Rodrigo e Renato. O Magno já chegou, né? Fez esses gols pelo Criciúma e ele realmente foi um dos grandes destaques. E aí ele vai para um time. Daqui a pouco a gente chega no Ceará propriamente dito, né? Mas o Magno já chega no Ceará numa outra fase, né? Já chega consolidado. Mas no Fluminense ele chega numa época, Magno, que o Fluminense passava assim por algumas situações bem complicadas. Você jogou a jogar as divisões de acesso com o Fluminense, né? Na história do Fluminense isso foi bem complicado, inclusive. Mas você estava lá, você foi um dos nomes que fez o Fluminense resgatar a grandeza da história do clube, né? Como foi viver esse grande clube numa fase complicada? Justamente, eu cheguei em 98, quando o clube já tinha sido rebaixado para a Série B. E aí vem a história, porque você contar por cima é muito fácil, né? E ontem eu até dava uma entrevista para o pessoal lá da Globo do Rio de Janeiro, falando justamente sobre isso, a má fase. A má fase no sentido de que você contar quando você passou lá pelo deserto também, né? Não contar só vitória. Aí vem a queda para a Série C, 99, aí vem a chegada de Parreira, aí vem a Copa João Avelange, onde eu me destaquei, 5 gols contra o Santa Cruz, em pleno Maracanã, artilharia. Aí vem 2001, seleção brasileira. Aí vem 2002, jogar com Romário, saímos numa semifinal contra o Corinthians. Enfim, então foi uma história assim bem legal pelo tempo, né? Porque você tem de baixo para cima, né? Tem muitos que começam lá em cima e acabam lá embaixo. Eu fui o contrário. Graças a Deus. E se destacando justamente em equipes que não estavam tão bem, mas mesmo assim você conseguindo obter seus gols, né? O Criciúma, por exemplo, caiu em 97, junto com o próprio Fluminense, foi disputar a Série B, né? E no Fluminense você também foi bem, apesar do Fluminense ter ido mal. E aí depois começa a saga de retorno, né? Vencendo a Série C, como você falou, né? Chegando a uma Copa João Avelange, por exemplo, e perdendo pro Corinthians, inclusive o Fluminense ganhou o primeiro jogo com 1-0, gol do Romário.
acredito que foi isso, né? E depois perde em São Paulo. Não, 2000, perdão. 2000 foi, a gente saiu contra o São Caetano. 2001 foi contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. 2002, que foi contra o Corinthians, que a gente ganhou o primeiro jogo de 1-0 e perdemos no Morumbi por 3-2. Que é exatamente esse jogo do Romário, né? Que o Romário faz o gol no Rio, né? E depois o Corinthians acaba eliminando lá em São Paulo. Mas o que me impressiona é que você sempre teve um retrospecto muito positivo, mesmo quando os clubes não estavam tão bem. E quando os clubes estiveram bem, que lhe ajudaram, que tinham bons elencos, você conseguiu êxito, inclusive, como você falou, na seleção brasileira. Que lições, Mag, para a tua carreira, naquele momento, naquele início ali, pode-se dizer ainda, você leva até hoje, você traz até hoje, né? Você fala da perseverança, mas em termos de elenco, em termos de grupo, em termos de futebol, o que é que aquilo te ensinou ali? Cada caso tem uma história, né? Porque você chegar num clube como o Fluminense, né, de tradição, então você não tinha estrutura, você não tinha salário, né? Então tudo assim acaba cooperando para hoje você ter uma certa maturidade de analisar, ter uma autocrítica, de ver, né, na vida. Sempre você está aprendendo. Eu aprendi muito, né? E como eu falei anteriormente, ali por baixo para você também valorizar quando você estiver por cima. E é algo também que você citou aí muito bem, todos os clubes que eu passei, eu sempre fui artilheiro. Se não foi do campeonato, eu era artilheiro da equipe. Inclusive, até isso faz o quê? Lembrar até recentemente, a última passagem que eu tive pelo Ceará. Mesmo não jogando no segundo semestre por muito, muito tempo, eu ainda fui o artilheiro da equipe. Bacana, Magno. E aí, tem essa passagem importante pela equipe do Fluminense e tem a experiência, o torcedor, né, de forma bem resumida, gosta de chamar tudo que passa ali pelo Oriente Médio, Ásia, como mundo árabe. E aí tem a experiência fora do Brasil, tem a experiência nesse gigante mundo asiático no Oriente Médio. Como é que foi para você essa mudança de cultura, mudança de questões mesmo culturais? Como é que foi esse processo? E resume um pouco para a gente como é que foi essa tua passagem lá pelo futebol da Ásia e também ali do mundo árabe, por favor. É uma coisa assim meia maluca, né, entre aspas. Por quê? Porque a maioria dos jogadores, eu estava com 26 anos, creio que 26 anos para 27, e o objetivo ou o sonho da maioria dos atletas é jogar na Europa, né? E eu nunca tive, assim, essa ambição. Por mim, se acontecesse, ok. Tanto é que em 2001, quando eu passei pela seleção, sempre tem aquelas especulações, né? E chama também a atenção, além de especulações, também tem algumas que são fatos de jogar. Tipo, eu tinha proposta para o Racing Santander, da Espanha. Depois que eu fui descobrir que eu passei a ter proposta para ir para o Borussia Dortmund. Aí, quando eu estava já no Japão, o cara me ligou do CSK da Rússia. Eu digo, não, eu estou feliz aqui. E dispensei, sem hipocrisia nenhuma, porque eu estava me sentindo bem, sabe? Então, para mim, o mais importante era o momento, né? Era o presente. Eu estava bem num país que ainda não fosse tão conhecido, como o Japão, como a Coreia do Sul, mas eu estava feliz, né? Então, essas culturas em lugares e países diferentes, tanto a Ásia quanto o Oriente, como eu falei agora há pouco, né, na pergunta do Renato Mansa aí, foi um aprendizado, velho, aprendizado para a vida, você viver num país de comida maluca, de pessoas muito diferentes, mas você aprende, porque é como você citou, né? É uma cultura e a gente tem que respeitar.
É igual o cearense já tem uma cultura. Vou dar um exemplo, isso aqui não é sendo uma crítica destrutiva, já é a cultura do cearense, o que jogar lixo na rua. Isso já virou uma cultura. Então, cada lugar, a gente vê as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, nesse tempo, é muita coisa que eu levo até hoje, vou levar para a vida. Aprendizado, isso sem dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui, Rodrigo, nos números do Magno lá nesse mundo, tanto da Ásia aí, né, Coreia, Japão e também no mundo árabe, como você falou, né, Catar, Arábia Saudita, é espetacular. Os números são quase um gol por jogo, né? Pelo menos a conta que eu tenho aqui todas as temporadas aqui é quase o mesmo número de jogos, é praticamente igual ao número de gols. Eles são impressionantes, né? Ele é quase beira a quase um gol por partida disputada, né? São muitos gols, né? Foi uma fase realmente acima da média do Magno, né? Foi uma das fases que ele mais fez gol por jogos disputados. Foi sucesso na Coreia, no Jeonbuk, depois foi para o Oita Trinita, jogou no Gamba Osaka, aí depois foi para o Al Ittihad da Arábia Saudita e terminou essa passagem no Salau do Catar, né? Segundo as nossas pesquisas aqui. E é um número incrível e faz com que ele seja respeitado, né, tanto no Japão quanto na Coreia, nos países que ele passou exatamente. Diante de tudo que eu falei sobre o seu desempenho no futebol asiático, a minha pergunta esse período foi o período que mais você teve sucesso, que assim, desempenho técnico, ou se já foi no Brasil, depois que você voltou, ou foi no Fluminense, mas os números são muito altos, né, nesse período, e a questão também de se foi nesse momento que você fez a sua segurança financeira. Olha só, sobre o período, eu creio, eu posso classificar 3 fases, né, da minha vida distinta. A primeira em 2000, na Copa João Avelange, quando eu me tornei um dos artilheiros ali no Campeonato Brasileiro. Depois eu tive no ano, foi 2005, também lá no Gamba Osaka. Eu fui o artilheiro, 2006, perdão, 2006 eu fui o artilheiro da J-League e da Copa da Ásia, e 2014 pelo Ceará. Eu creio que esses daí são inesquecíveis, né? Porque pelo Ceará, 2014, foi artilheiro da Copa do Nordeste com 8 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Série B com 18, e artilheiro do Brasil com 37 gols, né? Se eu não me engano. E que esse tempo aí foi o mais legal, assim, né? Que será memorável, inesquecível, como você queira. Entendi. E sobre a questão da segurança financeira, foi lá no Japão? A vida financeira no futebol, eu creio que teve várias fases, né? Seja no Japão, no Oriente, no Brasil. Isso vai muito da cabeça também do atleta, que você vê muitas pessoas se perdendo facilmente porque a vaidade, né, toma muito conta. E hoje, se tratando de hoje, então, a gente vê que os salários estão exorbitantes aí, né? Mas cada um sabe né? Eu, graças a Deus, sempre tive assim a cabeça no lugar, né? Enfim, faz de cada um, né? E a gente sabe que a nossa vida é curta. E aí, já saindo desse momento Arábia, Oriente Médio, Ásia, chega o momento que começa a entrar dentro dos nossos trilhos aqui do nosso podcast. A chegada ao Ceará. Dia 21 de julho de 2010, Magno Alves é anunciado como reforço do Ceará para a reta final, né, para o segundo semestre da temporada. E aí, em 21 jogos, Magno Alves marca 9 gols importantíssimos, 9 gols de belíssimas feituras, com assistências bacanas. E aí, Magno, vem sua chegada ao Ceará em julho de 2010, onde você chega com o aspecto de uma contratação vindo de fora,
e chega e dá o resultado que todo mundo hoje conhece, que foi aquele resultado espetacular, com gols importantes, diante do Grêmio, aqui no Castelão, dando uma assistência primorosa para o Giraldo. Eu queria que você falasse esses bastidores da sua chegada, por favor. Eu creio que a minha vida, vou usar a palavra vida, com o Ceará, dá uma história, dá um livro, desde a minha chegada, como nós vamos aqui confessar, né? Uns para o outro aí, um para o outro. 2010, eu até hoje fico com o mesmo empresário, que é o Maurício Nassif, né? Juntamente aí com o Evandro Leitão. Havia aquela desconfiança, um jogador com 34 anos, antigamente no Brasil, com 30 já era veterano, imagina eu com 34, há quase 8 anos fora do Brasil, uma coisa quando eu estava aqui, e dificilmente as pessoas estavam me vendo jogar, vai dar oportunidade para esse cara, até que acabou dando tudo certo, assinei até o final do ano com o Ceará, 2010, Estevão Soares, juntos, e Tihad, ele foi o meu treinador lá na Arábia Saudita, então houve também essa conciliação, né? Esse encaixe aí do Gerson Sodré, que era o auxiliar, juntamente com o Estevão Soares. Infelizmente, o tempo que eu fiquei treinando até pegar uma forma física, o time não estava indo bem, ele acabou sendo demitido, aí depois veio a chegada de, se eu não me engano, foi o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Isso, Mário Sérgio. O finado Mário Sérgio, o homem que dizia que a gente ia cair, o homem que dizia que a gente não valia nada, o homem que dizia que debochava até dos cearenses em plena conversa, e eu via cearenses ficarem calados porque o cara denegrindo a imagem, na cara. Enfim, são fatos, sabe? Apesar dele não estar mais vivo, mas foi um momento assim que eu creio que acaba de uma certa forma e acabou nos dando assim uma força a mais, porque você ouvir do próprio treinador que o time vai cair, eu vou usar a sua palavra inadmissível, né? Para não falar outras assim. Eu creio que em um futuro breve aí dá para a gente escrever um livro, né? Tem muita história com o finado Mário Sérgio. Tem até uma história aqui que eu vou confessar também para vocês. Quando eu estou treinando e tinha um jogo que seria o último do Maracanã contra o Flamengo, né? Na sexta-feira eu entrei como titular. Sexta-feira à tarde, me lembro como hoje, lá no... Era o Ângelo que tomava conta lá do Setem, né? Que era dele antigamente. Naquele campo que só treinava quando ele estivesse lá para cuidar, era bem cuidado. Hoje não sei como é que tá. E a gente treinando um coletivo de titular. Quando foi à noite, na hora da lista, os que iriam viajar para o Rio de Janeiro, eu não estava nem na lista entre os 18 jogadores. É inacreditável o futebol clube. Cheio de esperança para aquele jogo, porque, se vocês recordam, o Maracanã ia fechar, né? Porque iam demolir para a Copa do Mundo 2014. Digo assim, vai ser a minha última chance. Eu com 34 já estou perto de parar. Aí eu fiquei doido, digo, rapaz, essa deve ser a última partida que eu vou ter a oportunidade de jogar no Maracanã e o cara não vai me levar. Liguei para o Evandro Leitão, não tinha tanta intimidade, mas vou ligar para o presidente. Pedi para o meu empresário, digo, o que é que aconteceu, velho? No treino, eu como titular e depois eu não estava nem na lista, que eu não jogasse, mas pelo menos estivesse na lista dos relacionados, e nem isso, não deu para entender nada. Ou seja, né? Depois você vai ver, o Cabra já queria derrubar, né? Ele com os filhos dele, né? Um dos filhos e o outro lá treinador. Agora não deu para lembrar, tá? Eu tô doido para se encontrar, nada de ressentimento, mas a gente agradecer, tem coisa que a gente agradece na vida, né? Porque no final da história vocês vão entender. Você que está ouvindo, vocês que estão aqui ao vivo comigo, tanto o Rodrigo quanto o Renata, não sei se vocês já sabiam dessa história, né? Ou até quem não sabia, vai passar a saber agora. Primeira mão. E ali, quando eu não me engano, a gente perdeu por 1-0 lá no Maracanã. O Flamengo ganhou, né? Isso, gol do Pet. E quando ele ganha, e quando ele retorna, doido, ficou retado, sabendo que eu tinha ligado pro... Aí ele me chamou na sala dele, eu conversei e falei, pô, isso pra mim é falta de caráter, pô. Como é que eu tô de titular, treino, ainda que eu não viesse a jogar,
e vocês não me falam nada e nem na lista de relacionado. Isso para mim é falta de caráter, tal. Aí discutimos ali, ele me colocou para trabalhar separado, depois me recebeu, deixou treinar, com o tempo ele deixou treinar. E quando retornei, né, é a história que vocês viram aí. O cara que era para ser cortado do time, um treinador que disse que a gente ia cair, um treinador que disse que não existia aqui, né, no caso, o Ceará não existe, como é que pode? Só denegrindo a imagem do Ceará, cara, e jogador daqui ainda ficou calado, eu fiquei assim impressionado, o que é isso, velho? Daqui a pouco ele vai embora, entra Dimas Figueira, como sempre, né? E a gente vai lá, o homem que era para ir embora, o homem que ficou desesperado para jogar no Maracanã, o homem que, né, estava desacreditado, chega, resolve muitos jogos, não individualmente somente, né, porque o futebol é um coletivo. Classificamos em 12º, entramos para a história, numa Copa Sul-Americana. Esse era o time que o Cabra disse que a gente ia cair para a 2ª divisão. Então aí é só um prato de entrada da minha história no Ceará. Naquele ano, por exemplo, eu lembro de jogos marcantes, né? Tem um jogo contra o São Paulo, o Magno é importantíssimo, né? Na vitória contra o São Paulo, Castelão lotado. Eu lembro que até era horário de verão. O jogo foi 3 horas da tarde aqui no Ceará, né? Que era o horário de Brasília, né? E o Ceará deitou no São Paulo naquele dia ali. O jogo que o Magno faz o gol também contra, se eu não estou enganado, se ele não faz o gol, ele dá o passe para o Geraldo, também, não só contra o Grêmio, mas contra o Santos também. Mas acredito que o Magno faz gol contra o Santos também no Castelão. No dia do jogo contra o Neymar, né? Também um jogo emblemático também do Magno. Não, enfim, naquela época ali, velho, é coisa que todo mundo a casa de apostas, Renato e Rodrigo, com certeza, naquela época ali era 95 para 5%. Vou colocar 5% pra gente. Todos os jogos, se a gente pegar um São Paulo e um Ceará, com certeza as casas de aposta, pegar um Santos, ganhamos. Pegar um Flamengo, perdendo por 2-0, se eu não me engano, me corrija, empatamos o jogo. Não foi isso. A gente empatou as duas, né? Saímos perdendo. Isso. Você fez os 2 gols naquele dia. Depois pegamos o Botafogo também. Eu não me recordo de ter perdido. Depois vocês, desde que eu cheguei, eu não me recordo da gente ter perdido um jogo ali no Castelão. Depois vocês me corrijam aí. Isso porque quando você começa a engrenar no time titular, tem jogos importantes dentro do Castelão, mas o Ceará ele faz um bom começo de sai da gordura. Na volta da Copa, essa gordura é queimada quase que toda a sua parte, mas aí coincide da entrada do Magno e do Dimas, o Dimas como comandante e o Magno como titular. O time começa a pontuar, a fazer resultados importantes, e dentro de casa começa a ser muito forte. Como o Renato muito bem falou agora, vitórias expressivas diante de times como São Paulo, dentro de casa, como a equipe que o Magno até falou agora, que não é uma vitória, que o Renato também citou, mas é um jogo muito importante porque o Ceará enfrenta o Flamengo dentro de casa e sai atrás 2 vezes no marcador e consegue empatar com 2 gols do Magno. Tem a vitória diante da equipe do Santos, que, como o Magno falou, na casa de apostas era praticamente 90 contra 10% de chance que o Ceará ganha, com muita propriedade, e consegue resultados expressivos com o Magno fazendo gols. 2 gols diante do Flamengo, faz gols também diante da equipe do Botafogo, São Paulo, gols emblemáticos daquela trajetória que o Ceará tem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Sem contar, Rodrigo, aquele jogo também do Corinthians, lá no Pacaembu, que a gente saiu ganhando 2-0, né? Eles empataram. Cara, essa atuação sua, para mim, ali em 2010, é uma das mais marcantes, porque o Corinthians abafa,
fica ali naquela briga, e o Ceará também indo buscar resultado, fazendo gols. Você jogou uma barbaridade nesse dia, jogou muita bola, foi um jogaço. Aquele ali foi um dos grandes jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A, um resultado importante. Para mim, a maior atuação, acho que dá até para dizer que assim, como uma atuação mesmo, uma atuação de luxo do Ceará nessa Série A de 2010, é a vitória diante do São Paulo aqui. O Renato falou da questão do horário de verão, mas como o Ceará se comporta taticamente dentro de campo, com vocês atuando de uma forma brilhante, o Vicente voando, faz o lançamento até para você fazer o gol de cabeça, que o Rogério fica pedindo que a bola tenha saído para tiro de meta, mas ela não sai, depois mostra no replay, e depois o gol do Sacomã, mas sem dúvidas, eu nunca tinha visto o Ceará dominar. Sacomã, hein? Incrível, um golaço. Eu nunca tinha visto o Ceará dominar um clube do grande eixo como o Ceará dominou aquele dia. São Paulo acho que deu 2 chutes no gol, eu acho, só. Mas o Ceará teve equilíbrio do jogo, teve a posse de bola, foi um domínio territorial gigantesco, uma aula tática, e aquele jogo foi emblemático porque o Castelão estava lotado e foi uma festa muito bonita. E aí, Magno, tem essa questão que você falou do Mário Sérgio, eu sabia muito pouco, sabia por cima de bastidores, mas essa transição PC que ainda você não estava, até o Dimas, foi turbulenta. Como você falou, passa por Estevam, passa pelo Mário, que chega e nos bastidores tem uma atuação muito complicada. Chega o Dimas e aí as coisas... Muito arrogante. Pois é. As informações que eu tinha de bastidores se coincidem, são a mesma coisa que você está falando, e aí é complicado. Você remar contra a própria maré fica difícil, né? Não, aí um detalhe, Rodrigo e Renato, é importante eu frisar aqui, porque aí a gente demonstrou que se nós pegarmos o nosso elenco, a nossa equipe, o nosso time, como você queira, que para mim ali se tornou uma família, porque nós não tínhamos jogador assim, de nome, vamos dizer assim. Você vê que era uma equipe, era um por todos, verdadeiramente todos por um, porque se você pegar do goleiro, lateral direito, lateral esquerda, nossa zaga, o trio ali da frente, o Michel com o Eno e o João Marcos, né? O Fabrício ali atrás, né? Com o Anderson, aí veio o Geraldo. Então é uma equipe assim que se tornou forte quando nós passamos a acreditar em nós, no potencial, mesmo não tendo tanto valor assim para as pessoas de fora. Se tornou um time muito forte, o coletivo. Eu lembro dessa Série A. Magno, você falava aí que não tinha perdido no Castelão. Fui conferir aqui. Só teve um jogo depois que você passou a jogar, o Vasco. O Vasco. 2-0. Eu tava lembrando. O único jogo. Fora, todos o Ceará ou ganhou ou empatou. A maioria venceu, inclusive. E os jogos que foram empate foram jogos muito difíceis. O próprio jogo contra o Botafogo, que você rouba a bola ali acho que do Guerreiro, você toma a bola, faz o gol lá no Jefferson. Tem também o jogo contra o Inter, que o Heleno faz o gol, vence por 1-0 a equipe no chutaço de fora da área. O jogo contra o Grêmio, que vocês sabem, é um time muito forte também, o time do Sul sempre foi muito forte. O Grêmio foi logo no começo, né? Mas, por exemplo, São Paulo e Flamengo, você já enfrenta eles no final do campeonato, numa reta final, onde o Ceará lutava ali para ficar longe da zona de rebaixamento, e foram jogos importantes para fazer com que o Ceará chegasse ao objetivo de ir para a Sul-Americana. Então, acredito que o Magno foi crescendo junto com o Ceará, né? O Rodrigo lembrou bem, né? Teve uma transição aí de PC até chegar ao Dimas, que fez o Ceará passar por uma certa instabilidade até se encontrar, e o Magno foi peça fundamental nessa reta final do campeonato, principalmente. E aí a minha pergunta para o Magno nesse momento é o seguinte: Dimas Filgueiras, muito se fala do Dimas, que é aquele paizão, agregador, que chega para resolver os problemas. Qual foi a importância dele naquele momento ali de saída de Mário Sérgio, com esse contexto que você falou conturbado aí? O Dimas ajustou a equipe, foi mais uma questão de conversa, teve campo também, treino, assim, mudou
depois, o que foi que aconteceu com a chegada do Dimas ali, Magno? Rapaz, não tem como um cabra que foi jogador não ter algo para te passar. Então, o cara, ele tem uma história. Eu, particularmente, acho que teria que ter uma estátua desse cabra. Puxação de saco, pelo histórico que ele tem, pela história que ele tem. Né? Enfim, a gente sabe das políticas, não sei nem se tem, posso estar até enganado, que faz muito tempo, assim, às vezes que eu fui lá no Ceará, depois que eu saí em 2017, não tem muita assim, notícia, acompanho, mas esse negócio de política passei a gostar de 2018 para cá, né? Gostar entre aspas, né? Respeito cada um, enfim. Mas era o papo, velho, era de aquela coisa de jogador para jogador mesmo e a humildade, velho. A humildade faz a diferença em qualquer setor, qualquer segmento da vida. Humildade, nada de soberba, não vai chegar mesmo, o cara vai cair um dia. Cai, a queda é feia. Então, humildade, é conversa, era todo dia, velho, conversa. É isso, é o que vocês acham? Dava essa liberdade, não era prepotência, não era autoritarismo, sabe? Não tinha negócio de subir, não. Como é que vocês acham? Aqui, ó, vamos enfrentar uma equipe assim, assim, essa. E a gente foi crescendo, então tínhamos essa. E quem não jogava também respeitava, sabe? Tipo, você tinha um Misael, você tinha um Kempis, né? O finado Kempis também, ali, por quando entrava, dava conta do recado, inclusive no jogo contra o Santos, foi ele que me deu o passe para fazer o gol ali de cabeça, né? O Misael, Fumaça, mesmo começando ali, carregando uns 21 anos, enfim. Então a gente tinha essa liberdade de conversa, né? E fomos crescendo juntos. Essa foi a diferença do Dimas Figueira. Sempre foi assim, até nas últimas, né, recorrente assim, antes dele sair de lá, ele sempre, quando participava, a coisa fluía. E aí, Magno, tem esse seu momento, né, de 2010, um grande momento. E aí você vai para o Atlético Mineiro, né? Passa a temporada de 2011 lá pelo Galo. É uma temporada que o Ceará é rebaixado, né? E você tá lá pela equipe do Galo. No final da temporada, pela equipe do Atlético Mineiro, você, no fim de 2011, acerta sua ida novamente para o mundo árabe, vai para o Salah, né, do Catar, e fica lá até junho, volta para o Brasil, né? Tem meio que uma situação em relação a Ceará, mas não dá certo, você vai para o Sport, e aí você retorna ao Ceará em 13 de setembro, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, do Ceará, nesse ano de 2012, e marcou, se eu não me engano, um gol só. Foi só um gol, né? Contra o América de Natal. De pênalti no PV. De pênalti. E aí, vamos entrar em 2014, que é um ano que, para mim, é espetacular dentro da questão Magno Alves vestindo a camisa do Ceará, porque você faz muitos gols, você apresenta ao torcedor um leque de opções de gols incríveis. O cara é bom por cima, é bom no chute rasteiro, é bom no chute de fora da área lá em cima. O torcedor do Ceará se apaixona pelo Magno Alves, essa aqui é a grande questão. E aí chega esse ano de 2013, né? E você lembra de um jogo que você marca 2 gols contra o Itabaiana, né? No começo de fevereiro de 2013, que é o começo da Copa do Nordeste. Quando ela começa a voltar ali naquela pressão da Copa do Nordeste, ganhar força de novo. E aí tem esse ano de 2013, né? Tem essa passada em 2013, tem essa questão de gols importantes que você faz em 2013, mas saindo de 2012, tem 2013, mas eu queria falar com você sobre 2014, porque no dia 2 de fevereiro de 2014, contra o 13, você completa 100 jogos, né, com a camisa do Ceará, já com 48 gols marcados, né? Então você tem um 2013 muito bom, você faz gols no começo você faz gols do meio para frente de 2010, faz um gol em 2012 e 13 marca no nosso linguajar aqui uma carrada de gols, mas chega 2014, que é outro ano emblemático. 2014, eu queria que você falasse sobre esse ano, Magno. Como é que foi para você? Você marcou muitos gols,
foi importante dentro do campeonato estadual, dentro da Copa do Nordeste, que o Ceará não consegue ser campeão, mas chega à final e perde com muita hombridade para a equipe do Sport, joga um jogo duro, não consegue o título, mas é consequência do jogo, e tem o Campeonato Brasileiro da Série B, onde luta para subir até a fase final, até as últimas rodadas. O que o Magno Alves pode falar para o torcedor desse 2013, pincelando, e desse ano emblemático de 2014? Tirando a Copa do Nordeste 2015, que esse é histórico também, é claro, mas 2014 foi um ano ímpar, né? Em todos os sentidos para a minha carreira. Porque, como você citou aí, Copa do Nordeste, artilheiro, não conseguimos o nosso objetivo, perdemos o primeiro jogo 2-0 para o Sport na área do Retiro, o segundo a gente sai na frente, mas depois uma expulsão, empatamos o jogo, enfim, eles fizeram por merecer. Vem Campeonato Brasileiro até junho, antes da parada da Copa, a gente muito bem demais, mas aí tinha uma Copa do Brasil também pelo meio, bem demais também a equipe, tanto é que a gente foi jogar, o Sérgio Soares levou até uma equipe considerada, né, que não tinha, para mim não tem isso, considerado segundo time, lá no Maracanã, e mesmo assim vence por 2-1, né, sem contar o Inter, vou até passar o Inter nesse ano, mas aquele jogo do Botafogo, uns falam, outros não, né, cada um tem a sua opinião, que ali foi o ponto, depois daquela derrota, depois daquela desclassificação contra o Botafogo, e depois do retorno após a Copa do Mundo, a gente desandou, não sei, no coletivo, porque eu não desandei de fazer gol, né? Continuei fazendo gols, mas a gente sabe que é o coletivo, não adianta fazer gol e a gente perder, né? E no final das contas, por mais que eu tive essa, como é que eu posso dizer assim, tríplice, né? Individualmente falando, artilheiro da Copa do Nordeste, artilheiro do campeonato da Série B e artilheiro do Brasil. Mas o que mais me frustrou não foi nem tanto a Copa do Brasil, né, naquele jogo. O mais me frustrou é ter conseguido tudo isso e pelo que a gente vinha fazendo, não ter conseguido, né, o acesso naquele ano. Isso que foi mais frustrante para mim. Mas não deixa de apagar, né, as coisas que individualmente falando e o que a gente estava fazendo também no coletivo. Do Botafogo, Magno, o quanto foi dolorido para você e para o grupo? O que é que você lembra disso? Porque foi um jogo realmente muito traumático. O que é que você tem de recordação, no caso, negativa desse jogo? Antes do Magno responder, eu tenho só um acréscimo. O Ceará vinha um dos melhores times dos últimos anos do Ceará, né, nessa época. E o Magno, depois que o Ceará tomou o gol, o último gol, se eu não estou enganado, do André Bahia, não, acho que foi um lance antes, na verdade. O Ceará tinha tomado o empate 3-3 e o Ceará tem a bola do jogo nos pés do Magno Alves, ele fica de frente pro goleiro. Sabia que ia ter uma corneta. Sabia que ia ter uma corneta, Rodrigo. Não é corneta, não é corneta, é porque assim, a minha pergunta, mas assim, com todo respeito, claro, é porque assim, você era o jogador principal do Ceará naquele momento, naquele ano, cai no seu pé, o empate ainda era do Ceará, o goleiro lá bate a bola, não lembro agora, não era o Jefferson, era um goleiro que estava reserva. Foi. Ele chutou a bola para frente, a bola desvia, sobra, o André Bahia chuta e nunca mais ele vai acertar um chute daquele na vida. E aí o Ceará é eliminado. Mas aproveitando a pergunta do Rodrigo, é falar dessa sensação, né? Poxa, a bola teve no meu pé. Não, aí é uma pergunta indiscreta até, né? Você está jogando até um jogador contra, porque decidir. A classificação já era nossa pelo empate. Então é coisa do futebol que acontece. O último lance, para mim, já tinha acabado até antes do meu lance ali, né? Que isso não apaga, né? Que a gente conta tanta coisa boa e sempre no final tem aquela coisa negativa, infelizmente, né? Vai uma pergunta que não tinha nada a ver, mas eu vou responder mesmo assim para ti. Né? Então, veja ali que a gente é coisa do futebol, né? De um jogo dentro de casa, já que a gente tinha ganho por 2-1 no pleno Maracanã, né? Repito, quando estava 3-3, eu vejo ali que
já tinha acabado, já tinha passado um pouco, aí depois teve o meu lance, e num chute do goleiro despretensioso, vai lá, o que vai acontecer? E sem contar que o gol foi do zagueiro, né? O André Bahia, se eu não me engano o nome dele, né? Que fez o gol lá e dali em diante não é uma justificativa, né? Mas abalou bastante, sem dúvida, também, e pela campanha que a gente vinha fazendo, sem dúvida, ali também foi um dos melhores times que a gente apresentou, tinha, né, de elenco assim, e tinha tudo assim, a expectativa pelo que a gente apresentava, o jogo contra o Inter, tanto fora quanto dentro de casa, a gente estava com uma equipe muito, sabe, assim, muito boa, velho, e foi bem frustrante a gente não subir aquele ano, mas é a vida do futebol também. Só para, assim, até lhe peço perdão, porque aí o objetivo não era ser indiscreto, o objetivo era pegar um detalhe daquilo que aconteceu, como você falou, é um fato. Pelo contrário, acho você um dos caras mais importantes daquele grupo, volto a repetir, né? O jogo contra o Inter, por exemplo, no Castelão, foi outro jogo primoroso. O corte que você dá, o Dida é o goleiro do Inter naquele momento, você desloca o goleiro, uma finalização incrível. Então, assim, realmente era só para pontuar um fato, na verdade, não era nem para causar nenhum tipo de indiscrição. Pelo contrário, acredito muito forte que futebol é coletivo, totalmente coletivo, e acho que você fez muito bem seu papel ali. Na verdade, 2014, na verdade, o Ceará conseguiu formar um dos melhores times, né? Assim, realmente como o Magno está falando, é de lamentar o Ceará não ter conseguido, por exemplo, o acesso no final do ano, né? O Ceará acabou ficando em oitavo lugar, mas a poucos pontos, né, do Avaí, que foi o quarto colocado. Assim como, por exemplo, em 2013, o Ceará também ficou na última rodada, né? Teve o jogo contra o Joinville em casa, que o Ceará acabou perdendo, né? Foi aquele jogo até que o Icasa também estava brigando, né? Que o Palmeiras foi o grande campeão daquela Série B. Ou seja, foram 2 anos que o Ceará brigou ali na parte de cima da tabela com bons times. Foi, acredito que, inclusive, um tempo necessário para o Ceará reajustar a sua cozinha, né, a sua casa ali, para chegar a brigar por coisas maiores nos próximos anos que viriam. Eu vejo uma semelhança até, Renato e Rodrigo, eu vejo uma semelhança, se nós pegarmos 2 anos de Copa do Nordeste e 2 anos do Brasileiro Série B, foram similares, né? Você pega 2013 e 2014, a gente bateu na trave no Brasileiro, que parecia que a gente tinha tudo mesmo assim pela equipe. Assim também como 2013 contra o Asa e 2014 contra o Sport, sempre estava batendo ali. Sempre estava batendo. Então estava bem pertinho, né? Demorou um pouquinho, foi para 2017 que a gente retornou, né? A Série A, subimos, né? E a Copa do Nordeste em 2015. E aí, Magno, tem essa situação de 2014, 2013. Em 2013, o Ceará bate na trave ali também, né? Com questão de Copa do Nordeste. Bate na trave com questão também de Campeonato Brasileiro, 2014 da mesma forma, mas aí vem a parte boa, né? A parte de comemorar, de levantar esse troféu, que é um troféu importantíssimo para a história do Ceará. Eu acho que você tem muita noção que você fez parte de uma das maiores conquistas da história do Ceará, se não a maior de todas, que é a conquista da Copa do Nordeste de 2015. E essa Copa do Nordeste é especial porque ela vem de forma invicta, né? Com resultados convincentes, em cima até do próprio Fortaleza. E chega a vez do Ceará disputar contra o Bahia e chega o título. O que é que você tem de recordação sobre essa Copa do Nordeste, Magno? Rapaz, recordação eu tenho desde que nós saímos de Porangabuçu até a entrada. Ou seja, não é nem só do jogo, é até o que antecede o jogo, o que a torcida fez com a gente. Diga assim, hoje a gente não chega, quer dizer, hoje a gente entra ali atrasado, todo mundo atrasado, porque estava dando trabalho. Quando chega ali perto do Castelão e a torcida invadindo, a gente vê ali, deu 63 mil, né? 63 mil pagantes. Eu digo, dessa vez, meu irmão, não vamos nos frustrar, não. Dessa vez ninguém tira. Vai ficar para a história, velho. Pela campanha que nós fizemos, não tinha como não merecer.
sem perder para ninguém, ganhar deles lá fora e agora dentro da nossa casa com 63 mil pessoas, já com o resultado ao nosso favor, vamos fazer ainda mais, e foi o que aconteceu, né? E, pô, merecidamente foi, como você citou aí, o título, né, mais importante da história, e eu sou um privilegiado também fazer parte, né, faço parte dessa galera aí. Uma campanha memorável, né? Memorável mesmo, né? Campeão Sem dúvida. do Nordeste, momento onde o Ceará, como eu já tinha falado anteriormente, estava num processo de crescente, né? Tanto internamente quanto no futebol, formatando seu elenco, melhorando a cada ano, e aí conseguiu dar liga, né, ali com o Silas, né? E tem também, para mim, tem jogos importantes ali, né? Aquela vitória contra o Salgueiro fora, que não é um jogo fácil de ganhar. O Magno já jogou no esporte, né? Sabe muito bem como é jogar o Campeonato Pernambucano lá no interior de Pernambuco. Também é muito complicado jogar ali, né? No Cornélio de Barros, o Ceará vence lá. O Ceará pega um Vitória também, muito difícil, não Vitória também, apesar de estar passando por algumas situações, mas também tinha um time muito forte. E aí eu lembro da semifinal, né, no jogo lá em Salvador, mas aquela vitória lá, aquele empate, na verdade, né, o gol do Ricardinho de pênalti. 2-2. Eu lembro que na transmissão, eu não lembro agora se do Esporte Interativo ou da Verdes Mares, eu não lembro, mas o narrador faz questão de destacar que você está de joelho ali perto do banco. Você recorda desse momento? Velho, eu virei até o de lado, eu digo, pô, foi pênalti, meu Deus do céu, velho. É a nossa classificação, eu nunca fiquei tão desesperado que eu digo assim, que eu nunca, assim, tipo, eu sempre enfrentei, né, as coisas assim, mas aquele jogo ali, eu digo, velho, eu não quero nem ver. Ai, vamos só orar. Era o Ricardinho de pegar a bola também para bater ali. É o que eu tô falando, o narrador diz que você fica de joelho. Eu não lembro agora exatamente se você ainda estava no jogo. Não dá assim para ter a confirmação se eu ainda estava no jogo. Que foi em cima do Marinho, eu me lembro, né, que o pênalti foi em cima do Marinho. Isso. Eu acho que eu tinha saído. Não sei quem entrou. Eu acho que eu tinha saído. Depois a gente checa isso direitinho. Mas eu não quis vir, não. Mas graças a Deus deu certo. Depois que faz o gol também, são 5 minutos ali de bola pro mato, porque a vaga é nossa, né? Ninguém tira a vaga do Ceará. Magno, nesse jogo você estava em campo. Você não sai, não. Nesse momento desse lance, você não sai, não. Você não, do pênalti? Campo, do pênalti. Você está em campo. Então deve ter saído depois, porque eu me lembro que eu saí para alguém. Pelo menos aqui nos registros da Globo, naquele jogo... Acho que foi o Gabriel até que entrou no meu lugar. Tem aqui as modificações. Samuel sai para a entrada do Cametá. Depois o Everton entra no lugar do Assisinho. E o William, o Batoré, entra no lugar do William Corrêa. Você está em campo, você está de joelho realmente em campo. Esse é o registro mesmo da penalidade. E aí, Magno, vem esse título, como você falou, e acho importante que você cita. Bater na trave em 2014 reforçou ainda mais o compromisso dessa busca por esse título em 2015. Dessa vez, não tinha como dar errado, e não deu. Vem o título, vem a conquista, para ficar como registro que a gente tem que registrar, vem o vice-campeonato do campeonato estadual, mas passando isso, você vai para o Fluminense. E aí tem aquela sua despedida lá em Porangabuçu, que eu não esqueço nunca. Você reúne todos, agradece, pede desculpa se tem ofendido alguém, mas sai bastante emocionado. Como é que foi para você esse momento da saída? O que é que você tem de recordação desse momento? E se você acha que foi importante esse momento de saída para vestir a camisa do Fluminense novamente? Isso é uma coisa que a gente já tinha em contrato, né? Que para mim, depois do Ceará, é o único clube que eu disse que eu poderia sair ou retornar, né? E já era até para o Fluminense já tinha vindo, né? Eu estou aqui em Fortaleza, vindo me buscar desde 2014, né? Como eu estava com aquela fase de fazer gols, aí o presidente, o Mário, tinha até ligado e tal, e eu conversei até com
do Sérgio Soares, o que ele achava. Poxa, me abalou, poxa. Time da Série A, o time que, eu também tenho uma paixão. Eu vou estar disputando o Campeonato Brasileiro, eu estou com 39 anos, 39 era? 38, né? Em 2014 ainda era 38 anos. Será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Aí acabamos decidindo ficar até o final, porque eu não achava justo, né? Pela fase que eu vinha, e deixar também o time na mão, assim, faltando poucas rodadas, e eu sabia que, por mais que depois que aconteceu o fato de nós não nos classificarmos, mas foi uma decisão bem tomada de ter permanecido. Aí vem 2015. 2015 a gente também sabia que, caso houvesse alguma coisa, tinha que esperar finalizar o estadual, não sair pela metade. E foi justamente o que aconteceu, né? Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas às vezes acham que é traição, né? Mas eu tenho minha consciência tranquila pela história, pelo respeito que eu sempre tive, tanto é que não fiz aquilo também com vocês, com a imprensa, para aparecer. Isso sou eu, sempre fui na minha. Jamais você viu uma história de Magno se envolver com briga. Está sabendo de algumas coisas agora, sobre como esse de Mário saiu em 2010. Mas não foi nada de discussão, não foi nada de briga, não foi nada de desrespeito. Pelo contrário, funcionário, comissão, direção, sempre houve respeito. E eu achei bem importante, né? Pela história, assim. Às vezes a gente pode ser que faça alguma coisa, né? Para alguma pessoa que a gente não sabe. Isso é minha essência, né? Mas eu também tinha essa convicção que voltaria. Tanto é que 93 gols, eu falei, não, ainda vou voltar para completar esses 100. E aconteceu, né? Palavras proféticas, né? Mas são os clubes, né? Isso eu não posso fugir. Tanto o Fluminense quanto o Ceará, é a história que eu tenho nos dois, eu não posso dizer que é um ou outro. Isso, sem dúvida, eu creio que qualquer jogador poderia até ter feito diferente em 2014, porque como até o próprio Robson de Castro falou uma certa vez, o jogador passa, o clube fica, né? E aí, Magno, você vai para o Fluminense, né? Fica lá até o final, na verdade, até o final de 2016, quando você tem o retorno para a equipe do Ceará. Você retorna ao Ceará dia 22 de dezembro de 2016, bota até meio que como um presente de Natal para o torcedor. E aí tem seus importantes gols no campeonato estadual daquele ano, e tem o 100º gol, né? O 100º gol vestido da camisa do Ceará, que chega contra a equipe do Uniclinic, num jogo onde você marca 2 vezes, o Ceará vence por 4-1. Naquele momento, Magno, qual foi o tamanho da emoção que você sentiu em chegar ao 100º gol vestido da camisa do Ceará? É o que eu falei dos gols e dos jogos que eu fiz no Maracanã. Aquela emoção que até para você, repórter, ou vocês, né, repórteres aí, devem sentir. E assim também não foi diferente, né, com o Ceará. Creio que até hoje eu deva ser o artilheiro da Arena Castelão. Então, você fazer o 100º gol sendo no Castelão, né? Sem contar que um ano antes, o ano anterior, o Ceará tinha chegado em 5º lugar. Então, estava um negócio meio, poxa, não classificou para a Copa do Nordeste, né? Enfim, retornamos, ganhamos o estadual. Então, tem uma história, sabe? História de um vitorioso. Eu só perdi um título, foi de 2015, né? Dos 3, 4 que eu disputei, né? Então, se fosse para contar, não para mim vai descer, então são histórias, né, velho? E isso aí é marcante, são fatos. 6º maior artilheiro da história. Esses dias agora saí no Diário do Nordeste, o atacante do século. Meu Deus, não dá nem para acreditar direito aí, não. Esses negócios assim, umas coisas de doido, né? Mas eu não pago as pessoas para votar em mim.
Eu não sou político. Então, alguma coisa tem, dúvida, né, Renato e Rodrigo? Alguma coisa, e isso é fato, né? Não podemos negar. Pelos números, mas assim, você foi bem acima da média. Eu digo foi porque são a história que já passou, né? Acredito que você é um cara que, quando a gente menos espera, a gente recebe um vídeo lá de Alagoinha, na Bahia, você indo, fazendo um gol de fora da área e deixando o goleiro parado, né? Então, assim, não tem como duvidar do potencial de Magno Alves. Eu, particularmente, não só acompanho o seu trabalho profissionalmente, mas eu sou um dos fãs que você tem pela qualidade técnica, né? É muito bom ter jogadores acima da média. E aí a gente entra num assunto, a gente entra no Cearense 2017, que o Ceará ganha do Ferroviária a final, inclusive tem o gol do Raul, né? Primeiro gol do Raul com a camisa do Ceará e etc. Também muita festa por conta disso. E chega na Série B, onde o Ceará acaba, né, com o trabalho lá do Marcelo Chamusca, né? Tem até a troca de comando, depois o Marcelo assume e o Ceará vai brigar para subir, e você sendo importante, mas já não como titular absoluto, né? Já entrando como opção em alguns jogos. Eu acho que era o Elton titular e você era opção, mas sempre que entrava bem, inclusive no jogo lá em Criciúma, fazendo parte do lance do gol do Lima, né? Aí eu queria que tu contextualizasse a gente, mas daquele momento ali. Já era um momento onde você não era o titular absoluto, enfrentava alguma resistência interna, ou era mais uma questão de opção do treinador? Como é que era o contexto ali daquele momento? Eu tenho, assim, minha autocrítica, né? Vou dizer assim, né? Eu sempre fui uma pessoa, e o Rodrigo, creio que não posso dizer assim, se foi um pouco tempo ou muito tempo que ele me conheceu lá no clube e viu o meu dia a dia, seja no treinamento, seja nas entrevistas, seja no jogo, nos jogos. Então, eu sempre respeitei, sabe? Eu só, tipo assim, sem ressentimento, eu só achei em certos momentos, assim, desrespeito, né? Desrespeito, assim, da parte do treinador, do Marcelo Chamusca, isso, né? Desrespeito do próprio presidente, tá? Não é que eu sou intocável, jamais o Rodrigo aí é prova disso, jamais viu com estrelismo, jamais me viu querendo ser melhor do que ninguém, com regalias, nunca houve isso. Desde o meu primeiro momento de 2010 até a minha saída em 2017 para 2018, nunca houve, eu nunca me senti estrela, melhor do que ninguém, pelo contrário, é o coletivo que vence. Então, essas decepções que fazem parte, imagina se tudo também fosse mar de rosas. Porque para mim, na minha concepção, não é pelo fator assim que eu sei que o Raul não, perdão, o atacante, o Arthur, né? O Arthur estava vivendo um bom momento, o próprio Elton também, mas uma coisa que eu achei, né, é a minha opinião, achei inadmissível eu chegar ao ponto de ficar até fora, velho. Um ídolo, uma pessoa que tem história, ficar fora de relação. E por vários e vários jogos eu fiquei fora de relação. Meu irmão, só a minha presença, eu tenho certeza, sabe, que isso incomoda. Não estou dizendo assim que teria que estar entrando para jogar, que aí é outro fato, isso é uma decisão pessoal mesmo do treinador. Agora, você ficar fora de lista, isso para mim foi inadmissível, foi bem decepcionante da minha parte. Mas em relação a esse acesso, Mário, tem, mesmo com essas situações, você ainda entra em momentos importantes e marca gols importantes, né, cara? Tem um gol para ver que tem importância, né? Pois é, tem gols em momentos cruciais, empates, retomadas, momentos importantes dentro dessa campanha. E em relação a esse convívio, essa convivência hoje, com os dirigentes do Ceará, quem faz parte do Ceará,
esse seu convívio com essas pessoas é tranquilo? Você ainda tem algum tipo de contato com o Robson, com o Evandro, com as pessoas que trabalham lá no Ceará? Como é que ficou a situação pós a saída do Magno Alves do Ceará? Se você ficou magoado com alguma coisa e já conseguiu resolver essa Não. situação? Quanto a isso, as entrevistas que eu dei é muito complicado, porque cada um vai ter a sua interpretação. Eu sempre falei e falo isso aqui, eu não retiro uma palavra, é apenas só um respeito que eu queria que tivesse. Não é com qualquer jogador. Não é com qualquer jogador, porque eu tenho uma história, é diferente, um jogador que tem uma história, né? Você chega para mim, no dia que caso eu fosse seu patrão, eu chegaria para você, Rodrigo, e dizer assim, Rodrigo, Renato, olha, obrigado pelos teus serviços prestados, foi um prazer, você foi um excepcional profissional, mas não vai dar para a gente ficar com você. Então, para mim, isso é sinceridade, isso para mim é essência, caráter. Então, quando você não tem esse respeito, e a gente sabe que existe política, né? Então, quando você está é uma coisa. E eu creio que não é de agora que, infelizmente, o Ceará tem algumas coisinhas assim que a gente vai vendo, né? Um exemplo, a gente pode pegar um Mota, né? Que não teve tanto assim, o próprio Dimas e outros ídolos, né? Mas eu não guardo nenhum ressentimento, não, seja com o Robson, seja com qualquer dirigente, só que eu tenho a minha vida, né, que eu não sou daquele de andar paparicando, não sou daquele de andar muito em clube, não deixei de ir, não. Fui lá no CETEM, meu filho treinava lá, na época, às vezes ia também ver os profissionais, sem problema nenhum. Só que eu não sou daquela pessoa que você não vai ver puxando o saco de ninguém, você não vai ver mandando recado. Se eu tiver alguma coisa para falar, vou falar na frente, mas a gente sabe que no futebol é aquela coisa, enquanto você dá alguma coisa, você é bem, né? Então é bola para frente já. Você já não tem muito mais o que dá, né? Não dá para Magnata fazer gol mais, né? Eu queria estar em campo. Então isso é o que traz receita, né? É o que traz ibope, enfim. Mas eu tô tranquilo e amo todos eles, sem ressentimento. Na minha pergunta sobre o Ceará, se ficou faltando alguma coisa para você, se você acha que podia ter acontecido, eu digo não em relação do Ceará para com você, mas você para com o Ceará. Pô, ficou faltando um título, ficou faltando uma situação, ficou faltando algo mais, ou você se vê satisfeito diante de tudo que aconteceu, sua passagem pelo Ceará? Para mim foi maravilhoso, eu não tenho o que reclamar, assim, sabe? 99,9% só bênção. É como você fez, tá, Renato? E eu não tô com raiva de você, não. É tipo assim, você vai contar um monte de coisa. Pô, o Magno foi artilheiro, o Magno é bom tecnicamente, o Magno, poxa, é matador, o Magno é um excelente profissional, mas sempre no final o que acontece? Isso é com todos. Não é só com você, Renato. E te entendo, tá? Não leve isso também a mal, não. Eu te entendo porque você também é um repórter. No final, o que a gente vai falar? Sempre tem alguma coisa que quer para arranhar. Sabe o que é que faltou? Para mim, desses 99,9% de bom, o que é que só faltou? Pô, você disputa o campeonato todo, sobe com o clube, e na hora do bem bom, por que é que você não está no meio? Então é só esse detalhezinho assim, mas a gente também vê que entre o fator idade, né, investimento do clube, quer ter outras opções, enfim, mas você está falando de alguém que é história, né? Eu tenho certeza que nem que fosse uma Copa do Nordeste naquela época, né, com o estadual, e depois a gente veria, ou os próprios treinadores iam dizer, mas também tem envolvimento, não é só o de direção, o próprio Marcelo Chamusca, sem dúvida, né, se tivesse desejo, ele tem o lado do... Mas mesmo assim também você tem o presidente, né, que teria final, não, se trata de um ídolo, vamos ver, vamos fazer isso e tal. Enfim, a gente tem as nossas opiniões, né? Não está dizendo que isso que seja o dono da verdade, teria que ser assim. Não estou falando, é só o que a gente sente. Essa lembrança do Magno é importante porque nesse período de quarentena nós estamos entrevistando grandes jogadores que passaram por aqui. Uma grande problemática dessa gestão do Ceará que é possível e fácil de detectar
é a falta de valorização dos seus grandes ídolos. Isso é muito latente, mas é algo que a história e o trabalho e a chegada de um novo grupo de marketing pode ajudar a diminuir esse problema que aparentemente é algo que ainda precisa ser melhorado nesse Ceará recente. Foi assim com Magno, Adilson, e tantos outros jogadores que passaram, Mota, e tantos outros jogadores que passaram, vestiram a camisa do Ceará, que tem uma grande relação com o torcedor, que eu acho que merecem um olhar diferenciado, porque deram muita alegria ao torcedor. Jogo festivo de despedida, ou uma lembrança, algo relevante, algo realmente mesmo que mostre o tamanho desses caras para o torcedor. O torcedor sabe desse tamanho, mas acho que o torcedor sente falta desses caras serem valorizados. E aí, dentro dessa situação de carreira, de passagem pelo Ceará, a gente basicamente falou quase tudo. E aí, Magno, assim, só pincelando alguns pontos interessantes da sua carreira. Você jogou seleção brasileira, cara. Como é que foi essa experiência para você? Isso aí é o ápice, né, da vida de um atleta, de um jogador de futebol. Aí você volta toda a tua história da infância, até desde os 6 anos, que a professora ia me ver dentro da televisão, mesmo saindo com 17 anos de casa, e você se vê sendo convocado para vestir a camisa da seleção, entrar em campo, jogar. O que é que falta mais? O que é que eu vou reclamar da vida, Rodrigo e Renato? Ouvinte. Pô, um menino de Aporá que saiu para ganhar o mundo, um dos maiores artilheiros da história no mundo, o 6º da história do Ceará, o 9º da história do Fluminense, dos maiores. Então, meu irmão, isso aí é orgulho, é privilégio, eu não sei nem como me expressar. O que é que eu vou reclamar do futebol? O que é que eu vou reclamar, meu irmão? Só tenho que agradecer. De Ceará, o Renato perguntou se ficou faltando alguma coisa, mas só para um ponto que eu lembrei, assim, no ranking de coisas pelo Ceará, você classificou o time para a Sul-Americana, fez parte do grupo, obviamente, né? Não foi, como você gosta muito de ressaltar, não foi você só, mas você, assim, o ranking de méritos dentro do Ceará, de conquistas. Você consegue levar o time a uma Sul-Americana depois de, acho que mais de 10, 15 anos sem jogar uma competição internacional. 14, né? 14 anos sem uma competição internacional, então leva o time para a Sul-Americana, a melhor posição dentro de um campeonato brasileiro da Série A, que é a 12ª colocação, campeonato estadual, Copa do Nordeste, acesso, só ficou faltando o título da Copa do Brasil e o título da Série A, né, Magno? Isso 2 vezes, né? Que aí já era um pouquinho mais complicado de conseguir, né? Tanta bobagem. Mas vai lá, Renato. E ter jogado um jogo internacional, né? Nesse caso, uma Copa Sul-Americana também seria bom. Mas aí também é demais, né, Rodrigo? A gente nunca está satisfeito. O Magno, pela seleção, jogou Copa das Confederações, né? Que hoje pode-se dizer que é uma das grandes competições a nível de seleção, né? Que jogou contra Canadá, Japão e Austrália. Foram os 3 jogos do Magno. E aí eu lembro que eu acompanhei bem essa Copa das Confederações, assisti todos esses jogos aí. Magno, eu tenho uma curiosidade, né? Você como eu já falei no começo, quem acompanhou aí o episódio desde o começo, vai lembrar que eu comecei falando de você, dizendo que você era um cara muito esclarecido, e a entrevista mostra isso claramente, né? Você é um cara que tem personalidade, né? Fala tranquilamente sobre os assuntos, inclusive fala sem ressentimento, né? Inclusive falou do Ceará, que não tem ressentimento algum, e é louvável, né? E você é um cara que ama o futebol, né? Tanto é que hoje ainda joga futebol, ainda pratica o esporte, ainda é atleta profissional. Mas eu tenho uma curiosidade do Magno, como contribuinte do futebol, mesmo que fora das 4 linhas, né? Fora ali do jogar.
eu acho, Magno, aí é só uma impressão minha, você pode discordar se for o caso. Você é um cara diferente do boleirão, daquele cara que é o jogador, né, que usa roupa de marca, que usa brinca, aquela coisa assim, aquele estereótipo de jogador que a gente vê hoje. Você é um cara diferente, né? Nitidamente você é um cara diferente. Mas eu te vejo, como eu já falei, amando o futebol, participando do futebol. Inclusive, você falou de política aí. Você é um cara que vai se envolver com o futebol, mesmo não sendo como atleta, você é um cara que pretende se envolver ou como diretor, ou como comissão técnica, ou como, sei lá, algum empresário, alguma coisa. Você pensa nisso já? Não, hoje, relacionado ao futebol, seja treinador ali dentro, a única coisa que está mais próximo hoje é você ajudar alguém. Claro que você não pode deixar de ser remunerado, porque hoje, para você ajudar, você também precisa investir, né? Principalmente nessa área de empresário, caso venha entrar. Mas no futebol, eu não penso, devido a esse desgaste que nós temos, não tirando as coisas positivas, que é muito mais, de você ficar distante da família. Eu sou um cara muito família, sabe? E são 27 anos aí que você, nessa mundo afora, conhecendo tantos lugares, e a gente acaba passando muito mais tempo fora de casa, dentro de hotéis, viagens, e eu tenho esse pensamento hoje. Possa ser que daqui a um ano, 2 ou 10, venha mudar e você vai ver o Magno atuando, não sei, né, ensinando alguém, pegar os atacantes, vai ver o Magno lá com a camisa do Ceará, ensinando os atacantes a fazer gol. Olha aí. Quem sabe, né? Mas hoje eu não tenho esse pensamento não de ficar no futebol, porque suga, no sentido para quem quer também aproveitar, usufruir a vida. O futebol é importantíssimo e sempre será na minha vida, mas não sei se vou ter essa coragem de retomar esse lado também no futebol, treinador, algo do tipo. Magno, assim, a gente tem aquela convívio meio que diário ali em Porangabuçu, naquele período que você estava por lá, e eu lembro do seu filho, cara, que era brincadeira. O menino acertava uns chutes, uma habilidade impressionante com a bola, os jogadores brincavam com ele ali naquela parte anterior do treino, e os meninos ficavam chamando ele de Magnatinha, e o Magnatinha joga muita bola e chutava muito bem, umas finalizações bem precisas. Como é que tá ele? Tá no mundo do futebol? Você falou que ele treinou lá em Viana, você teve... Qual a atual situação do seu garoto? Podemos ter alguma coisa aí de uma continuação da família Magno Alves em campo, Magno? Vai ter sim. Ele tá lá pro Rio de Janeiro, né? Continua no futebol. Teve uma passagem aqui no Ceará até o ano passado, né? Ficou lá nas bases lá, e como aqui também tem uma quantidade enorme, né, de jogadores bons enfim, assim, também devido à logística, né, que a gente sabe que não é fácil, lá para Itaitinga há um certo desgaste quando você não tem alojamento, né, então a gente também preferiu levar ele lá para o Rio e ver alguma situação por lá. Mas vai ter o sucessor. Se não for esse mais velho, tem um menorzinho de 6 anos também que é canhoto. Inclusive, os dois são canhotos, né? A pegada é forte. Muito bom. Bacana demais. Magno, não tinha como, cara. A gente ficava ali antes dos treinos, né? Quando a gente podia assistir, ficava conversando eu, Danilo, Alisson, Garibaldi. Cara, esse menino do Magno Alves é brincadeira, cara. Ele é muito bom de bola. Como é que tá essa galera aí? Todos ainda continuam trabalhando lá no Ceará? Então, Magno, o Danilo tá por lá. O Danilo agora, além de rádio, né? Trabalha aqui para a Bonis, também tá fazendo televisão. O Alisson também tá por lá, segue trabalhando. O Garibaldi também segue na cobertura diária do clube. Tá todo mundo por aqui. Gente nova, o Renato é um desses exemplos, também tá agora fazendo parte desse nosso meio, participando lá sempre quando pode lá em Porangabuçu, também lá no Fortaleza. Mas um grande
grupo ali, aquela turma que vivia por ali, Bernon, a galera segue por lá, graças a Deus está tudo indo, então agora a turma está parada, né, por conta dessa pandemia, mas se Deus quiser, vamos voltar em breve a trabalhar e falar de futebol, que é o que a gente mais gosta. Beleza. Então, Magno Alves foi o nosso entrevistado de hoje. Magno Alves, campeão brasileiro da C pelo Fluminense, campeão carioca, lá na Coreia do Sul foi campeão da Copa da Coreia do Sul, também ganhou a Copa da Liga Japonesa, Supercopa do Japão, campeonato lá da Arábia Saudita, deixa eu ver o que mais, campeonato cearense, Copa do Nordeste, tem como prêmios individuais Bola de Prata da revista Placar de 2000, melhor atacante do troféu Globo Minas de 2011, seleção do Campeonato Cearense de 2013, 2015, 2017, melhor jogador do ano eleito pela imprensa em várias oportunidades, artilheiro da Arena Castelão, né, uma marca que Magno Alves, Ceará e Castelão eram quase que sinônimos de gols, um cara que marcou muitos gols lá na Arena Castelão, um dos principais artilheiros ainda em atividade do futebol no mundo, faz parte desse seleto grupo junto com Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, marcando mais de 100 gols vestindo a camisa do Ceará, mais de 100 gols vestindo também a camisa do Fluminense. Com um currículo vasto desse, a gente vai encerrando nossa entrevista, agradecendo primeiro a participação do Renato Manso. Obrigado, Renato. Valeu, Rodrigo. Agradeço mais uma vez o convite, estamos sempre às ordens e sempre um papo alto nível, né? Aqui com cada vez mais entrevistados que qualificam ainda mais esse meio do futebol, né? Então, prazer estar aqui, prazer conhecer um pouco mais ainda do Magno. E com o grande Magno Alves. Obrigado, Magno, pela atenção e pela entrevista. Eu que agradeço, né? E também não posso me esquecer aqui de agradecer a cada torcedor alvinegro, a cada chefe de torcida organizada. Isso aqui não é puxação de saco, porque isso eu sempre fui, seja o atleta, né? Sempre respeitei, sempre tive o respeito, né, deles. Agradeço de todo o meu coração, porque toda vez que eu vesti a camisa do Ceará, todas, sem exceção, procurei sempre dar o meu melhor, né? Então sou grato. Muito obrigado, foi bom. Renato, Rodrigo, prazerzão aí conversar com vocês. Sucesso para vocês nessa continuidade de 2020. É isso, o papo com o Magno Alves no nosso podcast, que, lembrando sempre, você pode nos encontrar em várias plataformas, no YouTube, né, no YouTube do canal do Vozão, também no Spotify, também na Apple Podcast e no Google Podcast também estamos disponíveis nossos episódios, né, mais um esse em especial com o Magno Alves, um dos maiores artilheiros da história da equipe do Ceará. Obrigado pela audiência de todo mundo e até a próxima. Valeu!